We been gone ding dong yukina. We been gone ding dong yukina. Yamukambe kia yenungunga yangeleja. Yamukambe kia yenungunga yangeleja. Hubilu como suco hudifamesa. Usanguluka. É Março Mulher. E o tema que nos é proposto é falar a respeito do papel da mulher dentro da sociedade. Eu gostaria, para facilitar o entendimento, estratificar a sociedade em três classes: a classe social civil, a classe eclesiástica e a classe tradicional. Quando nós falamos do papel da mulher nessas classes sociais, nós estamos a falar que mulheres têm em si posição dentro da sociedade civil. Ou seja, a mulher pode ser professora, pode ser enfermeira, pode ser uma policial, ela pode ser uma militar e assim por diante. Quando falamos no campo eclesiástico, hoje em dia nós conseguimos ver até mulheres pastoras e assim por diante. Tantos tabus que existiam a respeito da mulher já estão sendo quebrados. E na área tradicional nós também conseguimos ver grandes mulheres, figuras que têm ajudado a nossa sociedade na área tradicional. O papel da mulher na sociedade. Atualmente a mulher desempenha vários papéis, né, em várias áreas, mas especificamente na educação, a mulher é uma profissional, como outros que são formados na área, e ela aí está para, acima de tudo, ensinar e educar. E ela ensina, educa e inspira, porque na nossa área de atuação lidamos com os dois gêneros, tanto feminino como masculino. Então, muitas vezes, servimos como exemplo para aquelas crianças, principalmente para quem é do ensino primário. É fonte de inspiração para aquela criança que ainda tem pouco conhecimento acerca da vida, acerca da sociedade e muitas vezes acerca de si mesmo. Dentro da sociedade, a mulher não tem um papel específico a exercer. Não podemos limitá-la simplesmente a determinadas tarefas. Desde que ela receba a capacitação, desde que ela receba a determinada formação, adequada formação, ela pode cooperar em diversas áreas. Uma mulher bem formada na área da medicina, ela pode cooperar, ela pode trabalhar, ela pode prestar os seus contributos na área da medicina em diversas áreas, desde que receba a mesma capacitação. Se nós metermos numa sala de aula homens e mulheres e receberem a mesma formação, a mesma capacitação, certamente que nós teremos profissionais do gênero masculino e do gênero feminino, e ainda assim poderemos ser surpreendidos por ver mulheres que poderão desempenhar papéis com mais destaque ou então com mais eficiência com relação a muitos homens, porque na sociedade nós conseguimos ver que muitas mulheres marcaram a história, fizeram diferença em meio às limitações, em meio às calúnias, em meio às defamações contra as mulheres, mas as mulheres têm subsaído, têm mostrado que elas podem, e acredito, eu confio, sei que podem sim. Haja vista que a mulher é um ser, né, que tem as suas obrigações, seus deveres e também seus sonhos. Para falar sobre a mulher na sociedade, nós temos que recordar que nos tempos anteriores a mulher não tinha a autorização de se enquadrar, né, ou de ter uma responsabilidade como hoje em dia nós temos e vimos mulheres a se enquadrarem na sociedade como algo que nós não esperávamos. Porque antigamente, segundo nossos antepassados, a responsabilidade era mais dada para os homens e não tinha a responsabilidade dada para as mulheres. Mas, a dado tempo, anos passaram, séculos passaram, hoje em dia nós conseguimos ver grupos de mulheres
né, a ter uma determinada, né, ou estar numa determinada área e responder à expectativa da responsabilidade que lhe foi incumbida. Hoje em dia não é surpreso ver ministras, hoje em dia não é surpreso ver, né, presidentes do gênero feminino, porque a sociedade assim abraçou. Mas falar um pouco sobre, né, a mulher na sociedade, no gênero de saúde. Do ponto de vista de trabalho, na execução das suas funções, a mulher executa como qualquer outro profissional. Nisso não tem distinção de gênero, raça, cor. Na execução das funções, somos todos iguais, independentemente do gênero. Antigamente, em tempos mais remotos, as mulheres eram consideradas como figuras secundárias. Mas hoje as mulheres, elas são necessárias na sociedade, em todas as áreas. Elas podem ser enquadradas desde que recebam a devida capacitação para estarem em determinadas áreas. Porque o que potencializa um determinado homem para cooperar num determinado setor é a formação. E uma vez a mulher formada, ela pode igualmente prestar os seus serviços e trazer êxitos tal como homens, porque na verdade as mulheres têm as mesmas capacidades cognitivas com relação aos homens. Então não há mais essa de colocarmos separada a mulher dentro daquilo que são as exigências da nossa sociedade. Uma sociedade não caminha só com homens, uma sociedade não caminha só com masculinidade, também precisamos do papel da mulher. A mulher dentro da sociedade, ela pode desempenhar uma atividade, ela pode desempenhar papéis completamente importantíssimos que acabam motivando a masculinidade. Num local de serviço em que só há homens, certamente que é tipo uma comida sem sal. O sal não é nada sem a comida, tal como a comida não é nada sem o sal. A mulher e o homem complementam-se, então a mulher é extremamente necessária dentro de uma determinada sociedade. E só para destacar especificamente na educação, eu quero fazer realce de Maria Montessori, quero fazer o realce de Ana. Foram grandes pedagogas que trouxeram grandes inovações no campo da educação e contribuíram grande. A importância do enquadramento da mulher dentro da sociedade é que ela comporta os mesmos sentimentos, as mesmas emoções que os homens, do ponto de vista cognitivo. E ela tem contribuído de maneira significativa na sociedade, no ponto de vista das tecnologias, nas engenharias, na advocacia, na política e em muitas outras áreas. E já se tirou aquele conceito, né, do passado, que a mulher era apenas ou servia apenas para ser dona de casa, para cuidar apenas do filho, do marido, mas vão surgindo, né, com o desenvolvimento, com o passar do tempo, vão surgindo novas ideias e uma vai inspirando a outra e assim por diante. Evolucionista, né, para enquadramento da mulher na saúde foi uma senhora chamada Florence Nightingale. Tivera nascido, né, em 1820 na Inglaterra. A partir dessa mesma data, então, nasceu o mundo da enfermagem. Haja vista, segundo a história, diz que naquela altura, através da sua generosidade, através do amor que ela fazia as coisas, então assinalou-se, né, o Dia Mundial, né, do Enfermeiro, né, a partir daquela mesma data, que é em 1820, que foi considerado como o Dia do Enfermeiro, mas destacando-se mais no lado da senhora Florence Nightingale. Então, daí surgiu então, né, a competência da mulher, né, na saúde. Hoje temos pessoas competentes, hoje temos mulheres, né, que dão resposta naquilo que a sociedade, né, obriga. Hoje temos mulher médica, hoje temos mulheres cirurgiãs, hoje temos mulher, né, que assume uma responsabilidade de um hospital, que assume uma responsabilidade
né, de um município, né, falando sobre a diretora, né, da saúde, ou mesmo o diretor da delegação da saúde provincial. Então, falar de mulher na sociedade é dizer que vieram para complementar aquilo que nós homens não conseguíamos dar resposta. E hoje, através da sua habilidade, através da sua inteligência, através da sua capacidade no exercício a saber, temos como, né, uma adjuntora, né, num seio social. Então, para mais, posso dizer que mulher não é só, né, dona de casa, mulher não é só pessoa que nós acostumamos, né, pessoa que tem que cuidar da família, do filho, haja vista que ela tem que fazer isso, mas mulher não é só para esse lado ou para esse fim. Mulher tem na sociedade uma grande importância porque ajuda o crescimento da mesma sociedade. Maria Montessori também foi uma mulher que marcou a diferença na nossa geração, sobretudo na área da educação. Maria Montessori foi uma italiana, conseguiu se formar em medicina na altura, mas não teve a oportunidade de prestar os seus serviços na sua área de formação, medicina no caso, segundo o que mencionei, mas ela prestou os seus serviços na área da educação. Por que ela não prestou os seus serviços na área da medicina? Porque na Itália, antigamente, mulheres não tinham autoridade, elas não podiam examinar homens. Homens não eram examinados por mulheres, não confiavam nos préstimos das mulheres para serem examinados. Então, ela decidiu usar os seus conhecimentos na área da educação, na área da pedagogia. Como assim? Então, ela foi trabalhando no método da autoaprendizagem. Ela foi trazendo a ideia nas pessoas que elas podiam aprender por si próprias. Elas podiam construir o seu próprio conhecimento, sem depender de terceiros. Então, Maria Montessori também ajudou muito no método ou a trabalhar com pessoas que tinham necessidades educativas especiais. Quando falamos de pessoas que têm necessidades educativas especiais, podemos incluir aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja essa mesma visual, seja essa mesma auditiva, seja essa mesma oral, ou então física, motora, e assim por diante. E Maria Montessori, com seu método, com a medicina, com os conhecimentos médicos que ele tinha, então ela trouxe grandes contributos para a área da pedagogia, para a área da educação. Isso tudo só foi possível por causa de uma mulher. O papel da mulher cristã na sociedade, tendo em conta que estamos no mês da mulher, Março e Mulher, então enquanto pastor achamos também conveniente salientar e falar um pouco da história da mulher, nesse caso no passado, e atualmente qual o papel da mulher dentro desta sociedade. Primeiramente, vamos voltar um pouco no que diz a narração bíblica ou a história bíblica. A mulher nos tempos mais antigos, propriamente no tempo de Abraão, dos profetas, dos juízes e tantos outros, a mulher sempre foi tida, mas de uma forma muito pequena, ou teve pouco espaço de ação. Tudo em virtude da concepção, como eu tenho dito, machista, que consistia na época, pois que a mulher era vista simplesmente como dona de casa, uma pessoa para a reprodução e para cuidar dos filhos. Então, a mulher daquela época era limitada na sua atuação para com a sociedade, não obstante que a Bíblia nos mostra, muitas delas, no caso de Ruth, Sara e tantas outras, que deram e ajudaram em muitos aspectos, até administrativo dos próprios reis na época. Esse panorama do passado, do contexto bíblico, nos dá e nos traz a realidade do nosso hoje aqui. Na verdade, não mudou tanto quanto o papel da mulher hoje em dia, pois que ainda nota-se índice de homens machistas, de homens que acham que a mulher deve ser encostada ou ser colocada de parte. A Bíblia diz, né, que o homem ou a mulher foi tirada da costela do homem. E numa interpretação escatológica, também de uma forma hermenêutica, nós entendemos que, sendo ela tirada da costela do homem,
cabe à mulher estar ao lado direito do homem, não atrás, pois que ela foi tirada da costela, não foi tirada das costas ou foi tirada de outro sítio. Então, a mulher deve ser enquadrada no real lugar que Deus fez ela, que é ao lado do homem, não afastada do homem, não afastada da sociedade, pois que a mulher, por mais que pareça um ser frágil, de uma forma aparente, ela parece ser um ser frágil, mas não, pois a mulher tem muito a contribuir na vida do homem em si, na sociedade. Jesus Cristo, quando ele vem à Terra, ele começa a mudar essas concepções machistas a partir do momento que trazem para ele a mulher adúltera. Isso quando narra os evangelhos. Narra a história que tantos homens na época de Jesus tinham várias mulheres, podiam ser encontrados com mulheres ou adulterar, não tinham a penalidade que aquela mulher naquele momento teria, que fosse o apedrejamento. Por que se pensa então? Por que a medida a aplicar numa mulher deve ser diferente e o homem também deve ser diferente? Pois, volto a dizer, a concepção machista, ou o contexto que a Bíblia foi escrita e também não só, narrava e ensinava que a mulher tinha que ser simplesmente uma pessoa dona de casa, que serve para a reprodução e cuidar das crianças. Anteriormente, as mulheres não tinham o privilégio de estarem sentadas sob uma carteira e aprender devidamente como tal. Esse privilégio era simplesmente atribuído aos homens por tendências de sexismo, ou seja, discriminação do sexo. Discriminavam as mulheres porque eram tidas como incapacitadas em certas situações, não é? E também na questão do trabalho elas foram discriminadas. E hoje em dia a implementação delas no ensino, não é, ganhou uma nova visibilidade, ao passo que vários países optaram um modelo democrático e o pensamento da mulher com relação aos homens são totalmente competentes. Então, não haveria, ou seja, não seria de bom tom, não é, excluirmos as mulheres, não é, porque elas acabam acarretando certos princípios racionais, ideológicos de tamanha importância. A Bíblia em si foi escrita num contexto machista, primeiramente. Muitos teólogos não admitem isso, mas foi escrita num contexto machista. Pois que a palavra de Deus não define gênero, não define pessoas, mas todo homem, nesse caso, ambos os gêneros, que sente capacitado para poder expandir, pode ter essa liberdade. E também outra causa é a falta de interpretação dos textos bíblicos. Hoje em dia muita gente levanta-se tentar explicar alguns textos bíblicos, mas não saber, primeiramente, quando foi escrito, por que foi escrito e quem escreveu. Paulo, quando falou, se não estiver equivocado, em Coríntios, que as mulheres não devem falar ao público ou levantar-se nas sinagogas, Paulo se referia propriamente no contexto religioso judaico da época, que as mulheres não eram tidas nem achadas. Exemplo disso, eu gostaria de dar exemplo um pouco das sinagogas da época. Existiam como a nossa atual Assembleia Nacional. Existiam anéis, primeiro anel ficava os homens, segundo anéis homem, terceiro anéis alguns adolescentes, as mulheres e as crianças ficavam no último anel, que até algumas vezes eles não conseguiam ouvir o que está se falar embaixo. Porque sabemos quando a noite está se falar de degraus. Elas não conseguiam ouvir o que está se falar embaixo. E outra, diz também alguns comentaristas que Paulo fala isso porque em virtude da mulher não entender algumas palavras bíblicas da época, era necessário que perguntasse o marido em casa para evitar distorcer a palavra enquanto a pessoa estiver a pregar. Mas, voltando, a palavra não existe gênero, não existe pessoas distintas, mas toda pessoa que se sentir vocacionada para o ministério pode bem pregar. Devemos ter cuidado nas interpretações bíblicas para evitar erros e que muitas vezes não são bons. Também surge-nos a pergunta, por que Jesus não andou com mulheres, tendo em conta que na Bíblia aparece simplesmente 12 apóstolos ou 12 discípulos e não aparece ali
uma mulher também inclusa naquele número. Na verdade, Cristo andou com mulher. Isso tudo precisa-se fazer uma busca minuciosa, precisa-se fazer uma busca séria da vida e do contexto de Jesus Cristo. Cristo andou com mulher, posso dar um exemplo como Maria simplesmente e Maria Madalena. Cristo, diz a Bíblia que Cristo, quando andava com os seus discípulos, por sua vez dormia algumas vezes em casa de algumas mulheres que faziam alimentação. Volto a dizer, o contexto escrito na Bíblia impossibilita nomear ou citar essas mulheres que andaram com Jesus, mas na realidade, Cristo Jesus andava com mulher. Os apóstolos é evidente que lá estão inclusos, estão ali, mas andavam com mulheres que faziam as refeições dos discípulos e também do próprio mestre. Então, Cristo na realidade andou com mulher e devemos ter cuidado, repito, é uma alerta, para sabermos, investigarmos na realidade, na profundeza das coisas, o que é que aconteceu. Esse Março Mulher, quero felicitar a todas as mulheres pelo nosso mês, desejar um feliz Março Mulher a todas. As queridas companheiras, amigas, irmãs, queremos desejar muita garra, muita coragem. Continuem, porque o vosso papel na sociedade é de extrema importância. E um país não avança só com homens. O país avança com homens e mulheres. Bem, a todas as mulheres, né, quero aqui felicitar o mês de março. Pesa embora também que dentro do mês de março, deste é o Dia do Pai. Né, mas para você que é mulher, para você que é dona de casa, para você que é um exemplo para a sociedade, para você que inspira, né, a juventude, para você que é enfermeira, para você que é médica, para você que é advogada, para você que é, né, quitandeira ou quitandeira, para você que contribui direito ou indiretamente para a sociedade, quero desejar um feliz Março Mulher, que o nosso bom Deus possa alcançar. Queremos felicitar a todas as mulheres a nível nacional, a nível mundial, e que pelo esforço que tem feito. Na verdade, a luta ainda é constante, pois que ainda encontramos em alguns países algumas religiões que tendem a oprimir a mulher, alguns estados tendem a oprimir a mulher, mas graças a Deus hoje ouve-se falar já da mulher, uma voz audível, mulheres a ocupar cargos administrativos, presidentes não só, que noutra hora era difícil de encontrar. Por isso, mulheres, vocês têm muito a dar, E os homens devemos ser simplesmente compreensíveis e também ser humildes para aprender com as mulheres, pois que elas são mães, aguentam dores que nós não aguentamos e, na verdade, um homem que segue a Cristo não faz distinção de pessoa, não faz distinção de gênero, de A ou B, mas simplesmente leva o Evangelho de Cristo como Cristo olhou todo mundo igualzinho. Mais uma vez, obrigado e feliz Março Mulher. O Março Mulher aí, também será o cara da cota, eu dedico a ti, mulher, que nasceste para vencer, que mantens um senso jovem como Alice Berenguel. Orgulho de mulher como a senhora Rosa Roque, de Angola para o mundo como a Micaela e Leila Lopes. Em momentos tristes, tu só nos dás alegria, sorriso no rosto infantil como o da Naltina Dias. Exemplo de mulher tal como a Luísa Inglês, marcando a história de Angola como mais ninguém fez. É mais que emocionante ver a Lina Alexandre cantando em línguas nacionais, dando todo o seu sangue para que não percamos nossos valores culturais, mostrar ao mundo que afinal também somos especiais. Queremos cândidas celestes, mulheres de respeito viradas para a literatura. Maria Eugênia Neto, pelo vosso talento, dourado intelecto, contribuem por Angola no seu grande crescimento. Esse é o que eu digo para ti, mulher. Esse é o que eu digo para ti, mulher. Esse é o que eu digo para ti, mulher. Esse é o que eu digo para ti.
Esses lindos versos são especiais para ti, mulher batalhadora como a Lucrécia Paim. Mostram para o mundo inteiro o quanto somos especiais. Dentro de uma manhã sempre uma canguimba nasce. Uma Ana Paula dos Santos, mulher que não desiste, solidária com seu povo, mesmo em momentos tristes. Mostram que o nosso talento vai além da cozinha. Nós fizemos por Angola como a ginga rainha. Dedico a ti, mulher zungueira, por cada rotina. És uma de Olinda Rodrigues, nossa mãe heroína. Persistente como a Faia Beto, Lourdes Vanduna. Em Quinais são mais mamás coíbas, preservando os costumes dessa Angola que precisa de mais amor e carinho. Juntas somos uma só a traçar um belo caminho. Divas do nosso país são e sempre serão mulheres que batalham pelo bem da nação. Esse é o dedico pra ti, mulher. Esse é o dedico pra ti, mulher. Esse é o dedico pra ti, mulher. Esse é o dedico pra ti. É lindo ver o